Apenas fez acontecer e ativou completamente o Darkness. Because it seems like that's like a major thing that But might he's have just in the Infelizmente, stupid em meio a lame todos esses suit. personagens. Mulher Maravilha é o novo Batman vs Superman? Nas últimas 3 semanas, o que eu mais vejo é esse debate. Os principais críticos do mundo não gostaram do filme. O Otávio, do canal Super 8, não gostou do filme. O crítico americano Chris Tuckman não gostou do filme. Gustavo Cunha, que não gostou do filme. E isso que eu tô falando só dos youtubers. A grande maioria não gostou de Mulher Maravilha 84. E essa opinião dos críticos também se reflete na audiência. Tanto é que, rapidamente, a nota da Mulher Maravilha 84 em sites como IMDb e Rotten Tomatoes acabou despencando. No IMDb, a nota da Mulher Maravilha 84 é da pior nota dos filmes do DCU. E todas essas críticas direcionadas ao filme tem total sentido. Os críticos que não gostaram do filme geralmente falam que o filme é muito longo e arrastado, que a lógica dentro do filme não faz sentido, que a Mulher Maravilha fez coisa errada lá com o espírito lá do Steve Trevor, que o roteiro tem conveniência demais, que o CGI e as cenas de ação são muito ruins, e o espírito meio galhofa dele não tá de acordo dentro do que foi apresentado no primeiro filme da Mulher Maravilha. E todas essas opiniões estão certíssimas. O filme tem tudo isso de problema mesmo. Mas assim como aconteceu com Batman vs Superman, existe uma outra parcela, que é a parcela que amou o filme. Que é a parcela que eu estou incluso. Quem viu a minha crítica do filme, viu que eu estava muito emocionado e realmente tocado pelo sentido do filme. Só que assim, não foi só eu que se sentiu desse jeito. Uma grande parcela também se sentiu. E essa é uma parcela que não tá fazendo crítica de filme, mas a gente vê o relato deles nas redes sociais e dizendo que o filme conseguiu emocionar eles, a mãe deles enquanto assistiam o filme. E mesmo dentro do YouTube, teve outros youtubers que também gostaram como eu. É o caso do canal High Top Filmes, do Alex, que é um youtuber muito conhecido por fazer críticas e ensaios de filmes da DC e da Marvel. E as pessoas que gostaram do filme geralmente falam de uma coisa: o filme foi emocionante, a mensagem me tocou, o filme destaca heroísmo e mostra um herói de fato salvando pessoas. Esses são os pontos que a maioria das pessoas que gostaram acabaram elogiando. E assim, gente, percebam que os pontos que as pessoas que não gostaram do filme não tem nada a ver com os pontos que as pessoas gostaram. São pontos positivos e negativos que coexistem ao mesmo tempo. Eles não se contradizem. E por isso que pra mim esse filme não é exatamente como Batman vs Superman. Porque o ódio e o amor do Batman vs Superman, quando você levanta os pontos positivos e negativos, eles vão ser contrastantes. Alguns vão dizer que amaram a história, outros vão dizer que odiaram a história. Então, Mulher Maravilha 84, ele tá além do Batman vs Superman. A discussão do ame ou odeie Mulher Maravilha vai muito além do que eu gostei e do que eu não gostei. E ela tem total a ver com a percepção que as pessoas têm de um filme. Desde que eu fiz a minha crítica, e que foi uma crítica bem polêmica, porque eu acho que eu nunca tinha feito uma crítica com tanto dislike, eu voltei pro meu computador e comecei a olhar absolutamente todos os vídeos sobre críticas da Mulher Maravilha para entender o que aconteceu. E eu fiquei refletindo sobre isso há algumas semanas. E depois de pensar bastante, eu acho que eu consegui encontrar o motivo. O motivo desse filme ser tão amado e tão odiado. E para tentar entender e explicar isso, eu queria citar o que é o meu livro favorito de todos os tempos, que é o livro do Pequeno Príncipe. Eu acho que esse é um livro que todo mundo já deve ter lido na escola, é um clássico da literatura infantil e eu acho que é um livro muito bom sobre perspectivas. O Pequeno Príncipe, logo na primeira página, apresenta o conceito da jiboia e o desenho. O narrador da história, inspirado numa história que ele escutou sobre jiboias comendo animais sem mastigar eles, decide fazer um desenho. E esse desenho é esse que vocês estão vendo aí. E esse desenho, o narrador da história mostra para adultos. E ele pergunta para as pessoas se ele teria medo desse desenho. E as pessoas respondem: medo? Por que um chapéu me daria medo? E quando você vê o desenho sobre a perspectiva de um adulto, ele é um chapéu. Mas quando você vê o desenho sobre a perspectiva de uma criança,
você vê a jiboia engolindo o elefante. Então, para a pessoa que desenhou, o narrador da história, não era um chapéu, era uma jiboia com um elefante dentro dele. E para realmente explicar isso, o narrador faz um segundo desenho. E dessa vez deixa a jiboia transparente. E ele explica para os adultos o que de fato é o desenho. Porque o adulto não consegue ter a perspectiva necessária para entender a ideia original do desenho. E o mais bacana dessa história é que o autor, ele não está criticando quem vê um chapéu. Ele só está dizendo que existem outras maneiras de ver um desenho. E no caso aqui é a perspectiva de uma criança. E eu acho que essa fábula da jiboia explica extremamente bem porque algumas pessoas amaram Mulher Maravilha 84 e outros odiaram. As pessoas que odiaram o filme assistiram ele com a perspectiva do chapéu. E as pessoas que amaram assistiram sobre a perspectiva da jiboia com o elefante. E de novo, isso não é uma crítica para quem assistiu sobre a perspectiva de um adulto. Até porque nós assistimos filmes 99% sobre a perspectiva do chapéu. A perspectiva do chapéu faz sentido na maioria das vezes e funciona muito bem. O mundo gira com essa perspectiva. É o que o próprio livro diz. Todas, absolutamente todas as críticas de Mulher Maravilha 84 têm uma razão em comum. As cenas de ação ruim, o CGI, a pedra lá que tem uma lógica que não funciona dentro do filme, o negócio do Steve Trevor pegar o corpo de uma outra pessoa, tudo isso tem um denominador em comum. E esse denominador em comum é a nossa crença da imersão. O Gustavo Cunha, que é um youtuber que eu admiro muito, eu acho ele fantástico, ele falou isso na crítica dele. Absolutamente todo filme tem um contrato de imersão com a gente. A gente compra as ideias mais absurdas dentro de um filme pra gente receber entretenimento de volta. É uma espécie de contrato de confiança. A gente confia nesse absurdo, mas a gente não espera que esse contrato seja quebrado. E todas essas críticas que eu citei, elas quebram um contrato de imersão. E quando um filme quebra o contrato de imersão, acabou o filme. Não há pessoa que goste de um filme que o contrato de imersão seja quebrado. Mesmo que isso seja inconsciente. É impossível. Você fica fora do filme. E eu tenho consciência absoluta. Quem não gostou de Mulher Maravilha 84 é porque saiu fora do filme. E de novo, não é culpa dessas pessoas. O filme tá cheio de problema que te faz ficar fora dele. Ele quase te empurra pra fora da imersão. Muito embora você queira ficar imerso, o filme tá dando tanto erro no meio que você automaticamente expurga essa imersão. E 99% das críticas que eu vi apontam os mesmos erros. E esses erros têm essa origem de quebrar a imersão. Mas, quando você assiste o filme com a perspectiva da jiboia e do elefante, é simplesmente muito mais difícil você sair da imersão. E se você se mantém na imersão, como eu me manti, e a mensagem é efetiva, no final você vai gostar do filme. Porque cinema, no final do dia, não é o quanto que a cena é bem feita, é sobre a emoção, o que esse filme quer dizer. E se você se segurou no contrato de imersão o tempo todo e se emocionou no final, show, o filme vai ser perfeito pra você, como foi pra mim. E assim, quando eu digo tudo isso, eu não tô falando pra simplesmente desligar o cérebro e aceitar os erros do filme, porque eu acredito que seja um pouco mais do que isso. É muito mais sobre o que você quer acreditar, e não sobre o que você quer ver. Quando o Superman do Christopher Reeve saiu no cinema, o slogan dele era: você vai acreditar que um homem pode voar. Você assistindo o filme, mesmo pra época, que os efeitos eram muito bons pra época, você se leva a acreditar que ele tá voando. Você quer tanto acreditar nisso que você compra a ideia. E o Superman do Reeve não comete os mesmos erros de imersão que Mulher Maravilha 84 comete. E até por isso ele é mundialmente aclamado e Mulher Maravilha 84 não é. Mas quando a gente assiste o Superman do Reeve, a gente assiste
com a ideia da jiboia e do elefante. E por quê? Porque a gente quer acreditar que um homem é capaz de voar. Mulher Maravilha 84 tá exigindo a mesma coisa da gente. E isso fica muito claro no início do filme. Os primeiros 20 minutos do filme, ele tem um negócio estranho. Ele basicamente tem duas cenas. A cena das Olimpíadas com a Diana criança e a cena do shopping. A cena das Olimpíadas se destoa do resto do filme, porque ela é uma cena que lembra muito o primeiro filme. Tem uma pegada mais realista, não é assim tão cafona, tão brega as coisas que estão acontecendo nas cenas de ação. Mas imediatamente que a gente sai dessa cena, a gente vai para essa cena meio brega, né, meio Sam Raimi, da Mulher Maravilha no shopping. Eu acredito que o filme tenha feito isso de propósito. É o filme, de alguma forma, tentando nos comunicar que aquele filme da Mulher Maravilha 1 vai ser diferente do 84. É ele dizendo, ó, o clima vai ser desse jeito. E durante a cena do shopping tem uma coisa que eu acho fundamental, que é a Mulher Maravilha resgatando a criança. A criança fica louca ao ver a Mulher Maravilha. Ela vê a Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha tá dando piruetas, dando altas acrobacias e fazendo coisas absurdas. E eu acredito que era ali que o filme estava tentando dizer que a gente tem que ver esse filme com a perspectiva de uma criança. Eu não tô dizendo que o filme é pra criança. Eu só tô tentando explicar o que eu acho que aconteceu. Onde que aconteceu a falha. Porque com certeza é culpa do filme. Porque se o filme tem 50% do povo que amou e 50% que odiou, é culpa do filme, não é da audiência. E na minha opinião, as pessoas que estavam vendo o filme nesse momento e inconscientemente conseguiram entender que é pra ver esse filme com uma perspectiva de criança, elas no final conseguiram gostar do filme. Porque uma criança não vai se importar que o Steve Trevor tá num outro corpo, que não sei mais o que. O filme tá pedindo pra você resgatar essa criança, ignorar os problemas que com certeza ele tem consciência que tem, pra chegar no final do filme e fazer uma quebra de quarta parede para você enxergar aquela sua inocência de acreditar na verdade e tentar abraçar ela. É isso que o filme está tentando dizer. Através de um monte de buraco, através de uma estrada horrível, através de tantos problemas, o filme tenta fazer isso. E aqueles que conseguiram aguentar essa estrada extremamente esburacada acabaram gostando do fim do filme. As outras pessoas, durante o filme, quebrou essa imersão. E o filme pode ser o mais competente possível no final para tentar passar uma mensagem. Mas quando você quebra o elo, não há mais volta. Você não vai gostar do filme. E então eu chego na conclusão que Mulher Maravilha 84 não é o Batman vs Superman. Ele tá além disso. Você tem um filme que tá pedindo para você ver ele como a jiboia com o elefante. Mas ele tem erros tão absurdos, tão fora da realidade, que é quase impossível não ver ele como um chapéu. E se você vê ele como um chapéu, ele não vai ser bom. Aliás, ele vai ser horrível. Vai ser, de fato, um dos piores filmes de super-heróis. Porque não vai ter magia, não vai ter mensagem, não vai ter cena de ação, não vai ter ritmo, não vai ter nada. Vai ser realmente uma experiência muito decepcionante. E o filme ainda tem um outro problema que é muito grave, que é aquelas pessoas que começam a enxergar o filme como a jiboia e o elefante, mas os erros são tão absurdos que é inevitável a pessoa não ir para ver o filme como se fosse um chapéu. Porque a descrença da realidade está tão distante que ela precisa colocar um pouco de realidade nesse filme. Que essa é a questão da perspectiva do chapéu. E quando você faz isso, você vê os erros. E quando você vê os erros, você tá fora do filme. E tem uma outra coisa também. Hoje nós estamos num limite de que é ame ou odeie, pra tudo. E quando você ama algo, você aumenta drasticamente o que você sente por isso, porque você ama. E quando você não gosta, ou acha até mesmo mais ou menos, você se puxa pro lado de que não gostou mesmo. E mesmo aqueles que acharam o filme mais ou menos, vão acabar tendencionando pro lado de que não gostou. No final das contas, toda essa divisão de amor e ódio é total culpa do filme. Porque se o filme realmente fosse competente nos discursos dele, talvez mais pessoas tivessem enxergado o filme como a jiboia com o elefante. Mas o filme tá pedindo muita coisa em troca para você aceitar isso. E é uma troca que nem todo mundo tá disposto a fazer. No caso,
algumas pessoas estão, como eu estive e como no final vocês me viram, elogiando o filme e também criticando, apesar de eu ter achado o filme muito bom. Eu acho que eu estou certo? Não, eu não acho que eu estou certo. Mas essa foi a minha experiência ao assistir o filme. E eu não posso mentir a minha experiência. Não existe um certo ou errado nesse caso. Existe apenas a primeira experiência com o filme. E se ela foi positiva, ela vai ser extremamente positiva. E se ela foi negativa, ela vai ser negativa. Mas eu tenho certeza absoluta que a explicação desse amor e ódio tá justamente no conto da jiboia com o elefante. Você também pode dizer que é culpa da imersão, que é culpa do filme de não conseguir deixar claro qual que é a sua mensagem, qual que é o seu tom, mas eu acho que todos esses pontos vão voltar para a história da jiboia. O quanto que você quer acreditar que um homem é capaz de voar. O quanto que você tá abrindo mão para ter esse entretenimento de volta. E assim, sendo sinceramente, eu fico muito feliz que esse filme tenha causado tanto amor e ódio. Porque, na minha opinião, é disso que se trata as histórias da DC. É sobre altos e baixos, é sobre perspectivas, é sobre como cada um enxerga uma história. Você pode perguntar para uma pessoa o que é o Batman, e uns 10 vão responder que é sobre não matar, sobre ser herói. E outros 10 vão achar que é outra coisa. E elas podem igualmente amar o Batman. E não fico triste que Mulher Maravilha tenha 60% no Rotten Tomatoes. Eu não tô nem aí. Eu quero que esses filmes da DC sejam ousados, que criem essas discussões, porque é assim que a gente evolui o gênero de super-herói. Então, podem ter certeza que as falhas da Mulher Maravilha 84, elas estão ali pra gente aprender. E também pra não serem repetidas no futuro. E aí, do baixo, a gente pode ter um ótimo filme, um ótimo Mulher Maravilha 3. E assim, gente, eu citei a história do Pequeno Príncipe para fazer uma ilustração do meu pensamento. Eu nem de longe quero dizer que as pessoas que gostaram do filme são mais cultas ou mais inteligentes do que as pessoas que não gostaram. Eu gostei. O Marcelo aqui da Batcaverna não gostou. Eu não me acho mais inteligente que o Marcelo. Nem nada disso. Mas eu acho que a gente tem perspectivas diferentes de um mesmo filme. E esse filme talvez seja o mais emblemático sobre perspectivas. E o quanto que um tipo de perspectiva pode fazer toda a diferença para no final a gente gostar ou não de um produto de entretenimento. E é isso. Eu sei que eu falei demais, mas eu quero humildemente pedir a opinião de vocês também. Como que vocês enxergam essa divisão de amor e ódio do filme da Mulher Maravilha 84? Vocês acham que faz sentido? É culpa do filme? Porque eu acho que é culpa do filme. Por favor, comentem aí. Valeu, gente, e até a próxima. E esse foi o nosso vídeo sobre Mulher Maravilha 84 ser o novo Batman vs Superman. E aí, concordam? Não concordam? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!